Você sabia que a saída de um ministro tão importante como Ricardo Lewandowski do governo Lula está gerando um grande impacto político? Mas o que realmente motivou essa decisão? Vamos entender os bastidores dessa mudança e suas consequências para o governo. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi nomeado por Lula para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública em 2024, após se aposentar da Suprema Corte. Sua entrada no governo gerou grandes expectativas. Afinal, Lewandowski tem uma longa trajetória no mundo jurídico, sendo um dos ministros mais conhecidos e respeitados da história recente do STF. No entanto, em janeiro de 2026, Lewandowski surpreendeu a todos ao pedir sua demissão, deixando muitos a se perguntar o que levou esse ministro a tomar tal decisão. Em sua carta de demissão, ele citou motivos pessoais e familiares como razão para sua saída do cargo. Além disso, mencionou também os desgastes políticos e a complexidade das questões internas dentro do governo. Mas o que exatamente significa essa saída para o governo de Lula e o que ela revela sobre os desafios de governar no Brasil? A nomeação de Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi uma escolha que chamou a atenção de muitos analistas políticos. Sua experiência no Supremo e sua visibilidade pública faziam dele um nome de peso dentro do governo. A decisão foi vista por muitos como um movimento estratégico de Lula para reforçar sua administração e dar um toque de estabilidade e credibilidade ao governo, especialmente em um momento em que questões de segurança pública se tornavam cada vez mais urgentes. Lewandowski, conhecido por sua postura ponderada e pelo respeito à Constituição, parecia ser o nome ideal para lidar com as questões que envolviam tanto a segurança quanto a justiça social no país. No entanto, apesar dessas expectativas, em menos de 2 anos no cargo, Lewandowski pediu sua demissão. O que teria acontecido para que ele tomasse essa decisão? Em sua carta, ele explicou que os motivos para sua saída estavam relacionados a questões pessoais e familiares. Isso, por si só, não é incomum em cargos de alto escalão. Quando se trata de figuras públicas, especialmente ministros de governo, muitas vezes questões pessoais e familiares podem pesar na decisão de continuar ou não em um cargo, mesmo que não seja algo que o público sempre consiga entender plenamente. Além disso, a pressão para manter uma posição no governo, o desgaste causado pelo volume de trabalho e as exigências podem ser intensos. Mas Lewandowski também mencionou, de forma clara, que os desgastes políticos e a complexidade das questões internas no governo foram fatores determinantes para sua decisão de sair. Isso não é uma novidade no cenário político brasileiro. Em um país com uma política altamente polarizada como o Brasil, governar é sempre um desafio. A tentativa de manter a coesão interna em um governo de coalizão, como é o caso do governo Lula, exige habilidades políticas muito refinadas. Quando se tem aliados de diferentes espectros políticos e interesses diversos, a gestão se torna uma tarefa cheia de tensões e desafios. Pressões internas, como limitações orçamentárias, divergências ideológicas e até mesmo desentendimentos entre membros da própria base governista, podem rapidamente se tornar obstáculos significativos para qualquer administração. Lewandowski, com sua vasta experiência política, certamente estava ciente de como esses desafios poderiam impactar a sua capacidade de realizar o trabalho no ministério. Não é de se estranhar, portanto, que ele tenha decidido deixar o cargo diante dessa pressão. Além disso, sua decisão pode refletir um desejo de preservar sua saúde mental e sua vida pessoal, fatores que muitas vezes ficam em segundo plano quando se está imerso na política de alto nível. Esses aspectos pessoais são frequentemente negligenciados na análise pública, mas são igualmente importantes para entender as motivações por trás de tais decisões. A saída de Lewandowski pode ter várias implicações para o governo Lula.
Primeiramente, ela evidencia a dificuldade que o governo tem para manter a coesão política em um ambiente tão fragmentado e polarizado. Quando um nome tão importante como Lewandowski decide sair, isso levanta questões sobre a eficácia da gestão interna do governo. Será que Lula tem sido capaz de manter uma base política sólida? Ou será que essa saída é um reflexo de falhas dentro da administração? Para um governo que já enfrenta desafios em sua relação com a oposição e com parte da sua base aliada, a renúncia de um ministro de peso pode ser vista como um sinal de fraqueza. Isso poderia afetar a imagem pública do presidente, especialmente com as eleições se aproximando. Além disso, a saída de Lewandowski deixa uma vacância importante dentro de um ministério crucial como o da Justiça. A política pública no Brasil, especialmente em questões de segurança, exige continuidade. A saída de um ministro tão relevante pode gerar incertezas sobre a direção futura do Ministério da Justiça. Será que o governo conseguirá encontrar um substituto à altura? E caso sim, será que esse novo nome será capaz de enfrentar as dificuldades que Lewandowski enfrentou? Esse tipo de movimento pode provocar uma reflexão mais ampla sobre a eficácia da administração pública e sobre a necessidade de repensar a estratégia do governo, especialmente em áreas tão sensíveis quanto a segurança e a justiça. A situação se torna ainda mais interessante quando se observa o cenário político atual. A saída de Lewandowski não é um caso isolado. No Brasil, a política frequentemente é marcada pela saída de figuras-chave do governo, por diferentes razões. Alguns ministros, como Lewandowski, mencionam motivos pessoais para deixar o cargo, enquanto outros citam divergências ideológicas ou pressões políticas. Essa instabilidade interna é um reflexo das dificuldades enfrentadas por governantes em um sistema político tão fragmentado como o brasileiro. Em muitos casos, as saídas de ministros são vistas como uma forma de renovação ou como um movimento para dar espaço a novos nomes, mas também podem ser interpretadas como uma demonstração de que o governo não conseguiu manter sua base de apoio. O que Lewandowski fez, portanto, é apenas a ponta do iceberg de um cenário político muito mais amplo. Em um país onde as tensões políticas são palpáveis e as disputas internas entre os diferentes grupos de poder são intensas, a saída de figuras importantes muitas vezes reflete um enfraquecimento da base de apoio do governo. Isso ocorre não apenas por causa de pressões externas, como a oposição, mas também devido a questões internas, como falta de articulação política e dificuldades em manter uma base aliada coesa. Lewandowski, embora tenha sido um nome de peso no governo, não foi imune a esses desafios. E no final, sua decisão de sair do governo revela muito sobre a fragilidade política que pode existir mesmo em administrações com grandes nomes. Essa análise da saída de Lewandowski nos faz refletir sobre os dilemas do governo Lula. É possível que o impacto dessa decisão vá muito além da figura do próprio ministro e que revele a profundidade das dificuldades internas que o governo ainda enfrenta. No Brasil, a política nunca é simples e o governo de Lula não é exceção. As saídas de ministros e outros membros-chave do governo são muitas vezes apenas sintomas de problemas mais amplos, que envolvem a gestão política, as alianças, as estratégias e, principalmente, as tensões internas que marcam o cenário político brasileiro. Diante disso, fica a pergunta: a saída de Lewandowski foi apenas um movimento pessoal ou é um reflexo de um governo que ainda luta para consolidar sua base de apoio e implementar sua agenda? Agora, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Acha que a saída de Lewandowski pode prejudicar o governo Lula ou será que isso abre espaço para algo melhor? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises como esta.